Você já parou para pensar como os conflitos familiares podem impactar a vida de uma criança ou de um adolescente? E mais, como a alienação parental pode gerar marcas emocionais profundas, muitas vezes invisíveis? E diante disso, qual é o papel do depoimento especial? Ele é apenas uma técnica ou pode ser, de fato, um instrumento de proteção? Olá, sejam muito bem-vindos a esta videoaula. Nosso tema de hoje é conflitos familiares e a alienação parental, o papel do depoimento especial. O objetivo desta aula é compreender como os conflitos familiares afetam crianças e adolescentes, como identificar e lidar com a alienação parental e, principalmente, como o depoimento especial pode ser utilizado como um recurso essencial para proteger direitos e evitar a revitimização. Vamos começar falando sobre os conflitos familiares. O ambiente familiar deveria ser um porto seguro, mas muitas vezes se transforma em um campo de batalha. Nessas situações, a criança ou adolescente é a principal vítima, sendo expostas a tensões, disputas de guarda, rupturas e acusações. Isso gera ansiedade, medo, sentimento de culpa e, em alguns casos, dificuldades que podem se estender por toda a vida adulta. Em meio a esses conflitos, surge a alienação parental, definida pela Lei 12.318 de 2010. Ela se apresenta como uma interferência de um dos pares parentais ou de quem detém a guarda na formação psicológica da criança ou do adolescente para que ela rejeite o outro. Na prática, isso pode acontecer de várias formas, com manipulação afetiva, obstrução de contato, desqualificação da imagem do outro ou até mesmo falsas acusações de violência, que muitas vezes surgem em meio ao litígio processual. Mas atenção, nem toda resistência da criança ao contato parental é alienação. Podemos encontrar diferentes dinâmicas, como afinidade, que é a proximidade natural de um dos genitores, o alinhamento, a aproximação temporária em busca de estabilidade emocional. Temos o distanciamento realista, que é a recusa justificada diante de experiências concretas de negligência, violência ou abuso. E por fim, conflito de lealdade, quando a criança ou o adolescente se sente pressionado a escolher um lado, gerando culpa. É aqui que entra o depoimento especial como ferramenta. Previsto na Lei 13.431 de 2017, ele cria um espaço de escuta protegida, em que a criança ou adolescente pode falar sem pressões em ambiente acolhedor e adequado à sua idade e capacidade intelectual. Mas atenção! Em casos de alienação parental, o depoimento especial só deve ser utilizado de forma excepcional, preferencialmente mediante parecer técnico fundamentado. O procedimento prioritário continua sendo o estudo social, o psicológico e, sempre que possível, o psicossocial. Esses procedimentos oferecem uma visão mais completa, interdisciplinar e detalhada da situação. Pense comigo, por que isso é tão importante? Porque se utilizarmos o depoimento de forma indiscriminada, corremos o risco de revitimizar a criança ou adolescente e comprometer a qualidade da decisão judicial. Por isso, a atuação interdisciplinar é indispensável. Psicólogos, assistentes sociais, magistrados e toda a rede de proteção precisam trabalhar juntos, avaliando cada caso com base técnica, sem induções e sempre priorizando o melhor interesse da criança ou do adolescente. Outro desafio é a morosidade dos processos. Quanto mais longa a disputa, maiores os danos emocionais e maior a possibilidade de consolidação da
alienação parental. Por isso, medidas céleres são fundamentais. Então eu pergunto, na sua prática, o que você pode fazer para que os processos sejam menos dolorosos e mais protetivos para as crianças e adolescentes? Essa é a reflexão que precisamos levar adiante. Estamos chegando ao fim desta videoaula e quero recapitular os principais pontos com você. Primeiro, vimos que os conflitos familiares afetam diretamente o bem-estar emocional de crianças e adolescentes. Depois, entendemos como a alienação parental pode intensificar esses danos, exigindo cuidado e discernimento para não confundir com outras dinâmicas familiares. E por fim, discutimos o papel do depoimento especial como ferramenta de proteção, que deve ser usado com critério, sempre associado à atuação interdisciplinar e aos estudos psicossociais. O mais importante é lembrar: a criança é um sujeito de direitos e não um objeto de prova. Nosso compromisso é criar um judiciário humano, protetivo e ético, que coloque o melhor interesse da criança e do adolescente no centro de cada decisão. Deixo para você uma última pergunta. Como garantir, na sua prática, que crianças e adolescentes não sejam invisibilizados nos conflitos familiares, mas respeitados como protagonistas de seus próprios direitos? Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.